Eu nunca imaginei que um videogame pudesse quase destruir meu casamento. Quando conto essa história hoje, as pessoas acham que estou exagerando, mas tudo começou por causa de um presente que eu simplesmente não consegui comprar. Meu nome é Camila e sou casada com Rafael há 6 anos. Sempre tivemos uma relação feliz, apesar das dificuldades financeiras que enfrentávamos de vez em quando. Rafael era um homem trabalhador, dedicado e carinhoso. Pelo menos era assim que eu costumava descrevê-lo. Mas tudo mudou no ano em que ele decidiu que precisava ter um PS5. Desde que o console foi lançado, ele falava sobre aquilo praticamente todos os dias. Assistia vídeos, acompanhava análises, comparava preços e sonhava com o momento em que finalmente poderia jogar. Eu entendia o desejo dele, mas a nossa realidade era complicada. Estávamos juntando dinheiro para reformar a cozinha da casa, que apresentava problemas sérios de infiltração. Além disso, eu havia perdido parte da minha renda depois de mudanças na empresa onde trabalhava. Mesmo assim, Rafael continuava falando do videogame como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando seu aniversário começou a se aproximar, ele passou a fazer comentários cada vez mais diretos. Mostrava anúncios no celular, dizia que aquele seria o melhor presente da vida dele e até brincava que já sabia exatamente o que ganharia. Eu apenas sorria, sem coragem de dizer a verdade. A realidade era que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar um PS5 sem comprometer nossas contas. Durante semanas procurei alternativas. Pesquisei promoções, parcelamentos e até a possibilidade de pegar um empréstimo pequeno, mas nenhuma opção fazia sentido. Eu não queria colocar nossa estabilidade financeira em risco por causa de um videogame. Então decidi comprar outra coisa. Escolhi um presente simples, mas cheio de significado. Montei uma caixa com várias lembranças dos nossos anos juntos, fotos de viagens, cartas escritas à mão e um relógio que ele havia admirado meses antes em uma vitrine. Eu realmente acreditava que ele ficaria feliz. No dia do aniversário, organizei uma pequena comemoração em casa. Alguns amigos e familiares apareceram. O clima estava ótimo. Rafael parecia animado o tempo inteiro, mas olhando para trás, percebo que ele nem prestava atenção na festa. Seus olhos estavam sempre voltados para os presentes, principalmente para uma caixa grande que eu havia preparado para acomodar tudo de forma bonita. Quando chegou a hora de abrir, ele sorriu como uma criança na manhã de Natal. Todos observavam enquanto ele rasgava o papel de presente, mas bastaram alguns segundos para que aquele sorriso desaparecesse completamente. Assim que percebeu que não era o PS5, sua expressão mudou. Primeiro veio a surpresa, depois a decepção, e então algo que eu nunca tinha visto antes, raiva. Uma raiva verdadeira. O ambiente ficou estranho imediatamente. Rafael tirou o relógio da caixa, olhou para as fotos, para as cartas e para os outros itens sem demonstrar qualquer emoção. Em seguida levantou os olhos para mim e perguntou na frente de todos: "É sério isso?" Eu senti meu coração afundar. Tentei explicar o motivo da escolha, mas ele me interrompeu. Quanto mais eu falava, mais irritado ele parecia ficar. Até que fez algo que ninguém naquela sala esperava. Ele colocou a caixa sobre a mesa com força e saiu da festa sem dizer mais uma palavra. O silêncio que ficou depois da porta bater foi tão constrangedor que eu quis desaparecer. Naquele momento eu ainda não sabia, mas aquele presente que ele não recebeu seria apenas o começo de uma crise que colocaria nosso casamento à prova como nunca antes. Depois que Rafael saiu da festa, ninguém soube exatamente o que fazer. Minha mãe tentou quebrar o silêncio dizendo que talvez ele estivesse apenas decepcionado, mas até ela parecia não acreditar nas próprias palavras. Os convidados começaram a ir embora aos poucos, e eu fiquei sozinha na cozinha olhando para a caixa de presentes que havia preparado com tanto carinho. As cartas escritas à mão, as fotos dos nossos momentos mais felizes e o relógio que comprei economizando durante meses agora pareciam completamente sem valor. Quando a última pessoa saiu, peguei o celular e tentei ligar para Rafael. Nada. Liguei novamente. Caixa postal. Enviei mensagens perguntando onde ele estava e se poderíamos conversar. Nenhuma resposta. As horas passaram e a preocupação começou a substituir a tristeza. Já era quase meia-noite quando ouvi a porta da frente abrir. Rafael entrou sem me olhar. Seu rosto ainda demonstrava irritação. Perguntei onde ele tinha estado. Ele respondeu friamente que havia saído para esfriar a cabeça. Tentei conversar, mas a discussão começou quase imediatamente. Pela primeira vez em nosso casamento, ouvi palavras que jamais pensei ouvir dele. Rafael disse que eu não o valorizava. Disse que qualquer esposa que realmente conhecesse o marido saberia o quanto aquele presente era importante. Quanto mais ele falava, mais eu me sentia injustiçada. Expliquei novamente nossa situação financeira, lembrei da reforma da cozinha, das contas acumuladas e das dificuldades dos últimos meses. Mas parecia que ele simplesmente não queria ouvir. Para ele, tudo se resumia ao fato de que eu não havia comprado o PS5. Naquela noite dormimos em quartos separados, algo que nunca havia acontecido antes. Na manhã seguinte, o clima continuava horrível. Rafael saiu cedo para o trabalho sem se despedir. Eu passei o dia inteiro tentando entender como uma situação tão absurda havia chegado àquele ponto. Conforme os dias passaram, as coisas só pioraram. Rafael começou a agir de forma distante. Conversava pouco, evitava refeições comigo e passava horas trancado no escritório da casa assistindo vídeos sobre videogames. O homem que costumava rir comigo durante o jantar agora parecia um estranho. O que mais me machucava era perceber que ele realmente acreditava estar certo. Como se eu tivesse cometido uma grande traição por não comprar algo que estava fora do nosso orçamento. 2 semanas depois aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava organizando alguns documentos da casa quando encontrei uma fatura de cartão de crédito que não reconheci.
Ao analisá-la, percebi diversas compras feitas por Rafael que ele nunca havia comentado comigo. Equipamentos eletrônicos, acessórios e assinaturas online. Somadas, aquelas despesas representavam um valor muito maior do que o custo do próprio PS5. Meu coração acelerou. Sempre administramos as finanças juntos. Nunca escondemos gastos um do outro. Quando ele chegou em casa naquela noite, decidi confrontá-lo. Rafael tentou mudar de assunto, mas insisti. Finalmente ele admitiu que vinha gastando dinheiro em segredo há meses. O motivo me deixou chocada. Ele estava economizando para comprar o PS5 sozinho, mas ao mesmo tempo continuava esperando que eu o presenteasse com um. Aquilo não fazia sentido. Quando perguntei por que, ele respondeu algo que me deixou completamente sem palavras. Disse que queria testar se eu realmente me importava com os sonhos dele. Como se o videogame fosse uma prova do meu amor. Naquele instante percebi que o problema já não era mais um console. Havia algo muito mais profundo acontecendo. Algo que Rafael estava escondendo. E a verdade começou a aparecer poucos dias depois, quando recebi uma ligação inesperada de uma pessoa do trabalho dele. Uma ligação que mudaria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre meu marido. A ligação aconteceu numa terça-feira à tarde, enquanto eu trabalhava. O número era desconhecido, e normalmente eu não atenderia, mas alguma coisa me fez deslizar o dedo pela tela. Do outro lado da linha, uma voz feminina perguntou se eu era esposa de Rafael. Quando respondi que sim, ela pareceu hesitar por alguns segundos antes de continuar. Disse que trabalhava com ele havia quase 3 anos e que precisava me contar algo importante. Meu coração acelerou imediatamente. Pensei em 1000 possibilidades ao mesmo tempo. A mulher explicou que não estava ligando para causar problemas, mas porque acreditava que eu merecia saber da verdade. Segundo ela, Rafael vinha enfrentando dificuldades sérias no trabalho há meses. Seu desempenho havia caído drasticamente, ele acumulava advertências e havia se tornado uma pessoa completamente diferente da que todos conheciam. Fiquei surpresa porque em casa ele nunca comentou nada. Sempre dizia que o trabalho estava normal. Quando perguntei o motivo daquela mudança, ela respondeu algo que me deixou perplexa. Rafael havia desenvolvido uma obsessão por jogos online. Não apenas videogames em geral, mas especificamente transmissões, campeonatos e conteúdos relacionados ao PS5. Segundo ela, durante os intervalos do expediente ele passava horas assistindo vídeos, participando de fóruns e acompanhando influenciadores que exibiam uma vida aparentemente perfeita. Aos poucos, ele começou a comparar a própria realidade com aquilo que via na internet. A reforma da casa parecia sem graça. As contas pareciam um obstáculo. Até o casamento passou a parecer menos interessante diante daquela fantasia constante de consumo e diversão. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada em silêncio por vários minutos. Aquela conversa explicava muita coisa, mas também levantava novas perguntas. Como Rafael tinha chegado àquele ponto sem que eu percebesse? E por que ele escondia tudo de mim? Naquela noite decidi observar com mais atenção. Depois do jantar, Rafael se trancou novamente no escritório. Esperei alguns minutos e fui até a porta. Ela estava apenas encostada. Quando olhei pela fresta, vi algo que me deixou profundamente preocupada. Ele não estava jogando nem assistindo vídeos comuns. Estava acompanhando uma transmissão ao vivo de um influenciador que falava sobre sucesso, riqueza e status. O discurso era sempre o mesmo. Quem não tinha determinados produtos era fracassado. Quem não realizava todos os seus desejos estava desperdiçando a vida. Rafael assistia aquilo como se fosse uma aula importante. Naquele momento comecei a entender que sua raiva pelo PS5 era apenas um sintoma. O verdadeiro problema estava em outro lugar. Nos dias seguintes tentei conversar com ele diversas vezes. Em todas elas ele se mostrava defensivo. Dizia que eu estava exagerando, que era apenas um videogame e que eu estava transformando tudo em drama. Mas suas atitudes contavam outra história. As despesas escondidas continuavam aumentando. As mentiras também. Até que numa sexta-feira à noite aconteceu algo impossível de ignorar. Eu estava organizando a lavanderia quando ouvi uma notificação no celular dele, que havia sido deixado sobre a mesa da cozinha. Não costumo mexer nas coisas dos outros, mas a tela acendeu bem diante dos meus olhos. A mensagem apareceu parcialmente na notificação. O texto dizia apenas: "Parabéns. Seu financiamento foi aprovado." Meu sangue gelou. Rafael não havia comentado nenhum financiamento. Esperei ele sair do banho e perguntei diretamente do que se tratava. A reação dele foi imediata. Ficou nervoso, tentou pegar o celular da minha mão e exigiu saber por que eu estava olhando suas mensagens. Aquela atitude apenas confirmou minhas suspeitas. Depois de muita insistência, ele finalmente admitiu a verdade. Sem me consultar, havia feito um financiamento para comprar não apenas o PS5, mas também uma televisão nova, acessórios e diversos equipamentos para montar o que chamava de espaço gamer dos sonhos. O valor da dívida era tão alto que comprometia boa parte da nossa renda pelos próximos anos. Quando ouvi aquele número, senti meu mundo balançar. Não era apenas uma compra impulsiva. Era uma decisão capaz de afetar todo o nosso futuro financeiro. E o pior veio logo depois. Durante a discussão, Rafael revelou algo que me fez questionar se eu realmente conhecia o homem com quem me casei. Durante a discussão, Rafael estava diferente. Não era apenas irritação. Havia algo mais sombrio em seu olhar, algo que eu nunca tinha visto nos 6 anos de casamento. Quando perguntei como ele teve coragem de assumir uma dívida tão grande sem sequer conversar comigo, ele respondeu com uma frieza que me deixou sem palavras. Disse que o dinheiro era dele também e que estava cansado de viver uma vida cheia de limitações.
Eu tentei argumentar que as decisões financeiras do casal deveriam ser tomadas juntos, principalmente quando afetavam diretamente o futuro da família. Mas então ele falou algo que ficou gravado na minha memória. Rafael disse que talvez tivesse se casado cedo demais. Disse que enquanto seus amigos compravam o que queriam, viajavam e aproveitavam a vida, ele estava preso a contas, reformas e responsabilidades. Naquele instante senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era mais sobre um PS5, nem sobre uma dívida. Era sobre arrependimento. Era sobre ele olhar para a própria vida e enxergar nosso casamento como um obstáculo. Passei a noite inteira sem dormir. Enquanto Rafael roncava no quarto ao lado, eu revivia cada palavra daquela conversa. Na manhã seguinte ele tentou agir normalmente, mas algo entre nós havia mudado. Pela primeira vez comecei a me perguntar se aquele homem ainda era a mesma pessoa por quem me apaixonei. Os dias seguintes foram tensos. Quase não conversávamos. Quando conversávamos, acabávamos discutindo. A dívida do financiamento já havia sido aprovada. Os produtos estavam a caminho e Rafael parecia mais animado com isso do que com qualquer outra coisa que tivesse acontecido nos últimos anos. Quando finalmente os equipamentos chegaram, ele passou horas montando tudo. Uma televisão enorme ocupou uma parede inteira da sala. Luzes coloridas foram instaladas. O console foi colocado em destaque como um troféu. Durante alguns momentos parecia que ele havia realizado o maior sonho da vida. Mas aquela felicidade durou menos do que eu imaginava. Depois de algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. Rafael passava cada vez mais tempo jogando. Chegava do trabalho e ia direto para a frente da televisão. Os jantares juntos desapareceram. As conversas desapareceram. Até nossos finais de semana foram substituídos por longas sessões de jogo online. Eu me sentia invisível dentro da própria casa. O mais assustador era que ele parecia não perceber. Certo domingo, enquanto eu limpava a cozinha sozinha, ouvi Rafael comemorando uma vitória com amigos pela internet. Ele estava rindo alto, algo que não fazia comigo havia meses. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão. Não porque estivesse jogando, mas porque toda a energia, atenção e entusiasmo que antes existiam em nosso relacionamento pareciam ter sido transferidos para uma tela. Então aconteceu algo ainda pior. Um dia recebi uma ligação do banco. Inicialmente achei que fosse apenas uma confirmação de dados, mas a atendente informou que havia um atraso em algumas parcelas do financiamento. Fiquei confusa. Rafael havia garantido que conseguiria pagar tudo sem problemas. Quando fui verificar nossas contas, descobri uma realidade muito diferente. Além do financiamento, existiam outras despesas escondidas. Compras de jogos digitais, assinaturas premium, acessórios e até microtransações dentro dos próprios jogos. Somados, aqueles gastos estavam consumindo muito mais dinheiro do que ele admitia. Naquela noite o confrontei novamente. Desta vez não houve como escapar. Mostrei os números, os extratos e as cobranças. Rafael tentou minimizar a situação, mas os fatos eram claros. Nossa situação financeira estava começando a ficar perigosa. A discussão foi intensa. Talvez a pior de todo o casamento. E foi nesse momento que ele finalmente revelou a verdade que vinha escondendo havia meses. Uma verdade que não tinha nada a ver com videogames, dinheiro ou presentes. Uma verdade que explicava por que ele estava tão obcecado em fugir da própria realidade. Quando ouvi aquelas palavras, senti toda a raiva desaparecer e ser substituída por algo completamente diferente: preocupação. Quando Rafael finalmente revelou a verdade, senti como se todo o quebra-cabeça dos últimos meses começasse a se encaixar. A raiva que eu carregava deu lugar a uma preocupação profunda. Com os olhos marejados e a voz trêmula, ele admitiu algo que vinha escondendo de todos, inclusive de mim. Havia quase um ano que ele se sentia fracassado. Não por causa do casamento, não por causa da casa e nem por causa das contas. O problema estava dentro dele. Rafael contou que depois de algumas mudanças na empresa, passou a se sentir constantemente inferior aos colegas. Vários amigos tinham sido promovidos, comprado carros novos, viajado para o exterior e exibiam suas conquistas nas redes sociais todos os dias. Enquanto isso, ele sentia que sua própria vida estava parada. A reforma da cozinha, o pagamento das contas e a rotina diária pareciam sinais de estagnação aos seus olhos. Aos poucos, ele começou a mergulhar cada vez mais no mundo virtual para escapar daquela sensação. Os vídeos, as transmissões e os influenciadores que acompanhava vendiam uma ideia perigosa, a de que felicidade podia ser comprada, que bastava possuir os produtos certos para se sentir realizado. O PS5 acabou se tornando um símbolo de algo muito maior. Não era apenas um videogame. Na mente dele era a prova de que ainda podia conquistar algo, de que ainda era bem-sucedido, de que sua vida tinha valor. Enquanto ele falava, comecei a enxergar o sofrimento escondido por trás de todas aquelas atitudes absurdas. Isso não justificava suas mentiras nem suas decisões irresponsáveis, mas ajudava a entender como ele havia chegado àquele ponto. Rafael confessou que quando eu não dei o PS5 de presente, sentiu algo que nem ele próprio compreendeu na hora. Não era apenas decepção. Era como se todas as inseguranças que vinha acumulando tivessem explodido de uma vez. Na cabeça dele, o presente representava reconhecimento, apoio e validação. Quando não aconteceu, ele interpretou aquilo da pior forma possível. Foi uma conclusão errada, injusta e dolorosa, mas era assim que se sentia. Eu permaneci em silêncio durante vários minutos. Parte de mim estava magoada pelas mentiras e pelas dívidas. Outra parte via claramente que o homem à minha frente estava perdido. Pela primeira vez em muitos meses, Rafael chorou. Chorou de verdade. Sem desculpas, sem justificativas e sem tentar culpar ninguém.
apenas admitindo que precisava de ajuda. Aquela conversa marcou o início de uma mudança. Nos dias seguintes, ele cancelou diversas assinaturas desnecessárias, vendeu alguns equipamentos que havia comprado por impulso e começou a reorganizar as finanças conosco. Não foi fácil. Havia dívidas para pagar e confiança para reconstruir, mas pelo menos estávamos enfrentando o problema juntos. Durante algumas semanas comecei a acreditar que tudo estava melhorando, até que uma nova situação abalou novamente nossa estabilidade. Certo dia, ao voltar do trabalho, encontrei Rafael sentado na sala com uma expressão que não via desde a festa de aniversário. Ele segurava uma carta nas mãos. Seu rosto estava completamente pálido. Perguntei o que havia acontecido. Ele demorou alguns segundos para responder. Então me entregou o envelope. Era uma notificação oficial da empresa onde trabalhava. Meu coração acelerou antes mesmo de começar a ler. Quando finalmente vi o conteúdo, senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Rafael não estava apenas enfrentando problemas financeiros. Sua situação profissional também estava prestes a mudar drasticamente. E a notícia que acabará de receber tinha o poder de transformar completamente nossas vidas mais uma vez. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a carta da empresa. Rafael permanecia sentado em silêncio, incapaz de olhar para mim. Quanto mais eu avançava na leitura, mais compreendia a gravidade da situação. A empresa estava passando por uma grande reestruturação e vários funcionários seriam desligados. Entre os nomes da lista estava o dele. Por alguns segundos fiquei sem reação. Depois de tudo que havíamos enfrentado nos últimos meses, aquela parecia ser a última coisa de que precisávamos. Rafael passou a mão pelo rosto e finalmente falou. Disse que já desconfiava que isso poderia acontecer. Seu desempenho realmente havia caído durante o período em que se afundou nos jogos e nas redes sociais. Embora tivesse melhorado recentemente, as decisões já haviam sido tomadas pela diretoria. Pela primeira vez em muito tempo, vi medo verdadeiro em seus olhos. Não era o medo de não ter um videogame. Não era o medo de perder um sonho de consumo. Era o medo de falhar com a própria família. Naquela noite conversamos durante horas. Diferente das discussões do passado, não houve acusações nem gritos. Apenas sinceridade. Rafael admitiu todos os erros que havia cometido. Reconheceu que sua obsessão pelo PS5 nunca teve relação com o console em si. O videogame havia sido apenas uma fuga, uma tentativa de preencher inseguranças que ele não teve coragem de enfrentar. Também pediu desculpas pela forma como me tratou no aniversário, pelas mentiras, pelas dívidas escondidas e por ter colocado um objeto acima da pessoa que sempre esteve ao seu lado. Ouvir aquilo foi doloroso, mas também libertador, porque pela primeira vez ele não estava procurando desculpas. Estava assumindo responsabilidade. Os meses seguintes foram difíceis. Tivemos que apertar ainda mais o orçamento. Cancelamos gastos desnecessários, reorganizamos nossas finanças e traçamos um plano para quitar as dívidas. Rafael começou a procurar emprego imediatamente. Recebeu várias negativas e enfrentou momentos de desânimo, mas continuou tentando. Aos poucos, algo mudou dentro dele. Sem perceber, passou a dedicar a mesma energia que antes colocava nos jogos para reconstruir sua vida. Fez cursos online, atualizou seu currículo e buscou novas oportunidades. Enquanto isso, nosso relacionamento também começou a se recuperar. Voltamos a jantar juntos. Voltamos a conversar sobre sonhos reais. Voltamos a rir. Certo dia, quase 8 meses depois daquela terrível festa de aniversário, Rafael chegou em casa com um sorriso que eu não via havia muito tempo. Ele havia conseguido um novo emprego, melhor do que o anterior, com perspectivas de crescimento e um ambiente muito mais saudável. Comemoramos como não fazíamos há anos. E algumas semanas depois aconteceu algo que me emocionou profundamente. Rafael entrou na sala carregando uma caixa. Quando a colocou sobre a mesa, reconheci imediatamente o formato. Era um PS5. Meu coração disparou. Ele sorriu e disse que finalmente havia comprado o videogame que tanto queria, mas desta vez com dinheiro guardado corretamente, sem financiamentos, sem dívidas e sem esconder nada de mim. Então fez algo que me fez chorar. Pegou a caixa do presente que eu havia dado em seu aniversário meses antes. A mesma caixa que ele rejeitou diante de todos. Lá dentro ainda estavam as cartas, as fotos e o relógio. Rafael segurou aquelas lembranças nas mãos e disse que agora entendia o verdadeiro valor daquele presente. O PS5 era apenas um objeto. As fotos contavam nossa história. As cartas carregavam amor. O relógio representava o tempo que construímos juntos. Nenhum videogame do mundo poderia substituir aquilo. Naquele instante percebi o quanto havíamos mudado. O homem que ficou bravo porque não ganhou um PS5 havia finalmente entendido que felicidade não vem de uma caixa comprada em uma loja. Ela nasce das pessoas que permanecem ao nosso lado quando tudo dá errado. Hoje o PS5 continua na nossa sala. Rafael joga de vez em quando e se diverte muito. Mas sempre que alguém comenta sobre o console, nós sorrimos. Porque ele não representa apenas um videogame. Representa a maior lição do nosso casamento. A de que nenhum sonho de consumo vale mais do que o respeito, a confiança e o amor. E que às vezes, a coisa mais valiosa que recebemos não é o presente que queríamos, mas a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores.